Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um Papo Expressão e vamos refletir um pouco mais acerca da mensagem que a Igreja Católica trouxe para nós aqui no Brasil durante o tempo da Quaresma. E está muito claro para a gente que isso aí não está só preso, aí, não só fixo nesses 40 dias, mas que deve acompanhar a nossa caminhada cristã ao longo de todo o ano, certo? Isso mesmo, você já deve ter percebido que estou me referindo à campanha da Fraternidade de 2017. E hoje a gente vai contextualizar essa realidade em nossa diocese. Vamos lá? Está no ar o Papo Expressão. O tema da campanha da Fraternidade desse ano de 2017 trouxe para a reflexão o cuidado com o planeta em que vivemos, dando um enfoque especial aos biomas. Mas tem muita gente ainda por aí que está se perguntando o que de fato é um bioma. Hoje a gente vai conversar com o Luciano, ele que é o coordenador da Comissão Socioambiental aqui de nossa diocese. Luciano, a gente já agradece a sua disponibilidade aqui com a gente, mas e aí, de fato, o que é um bioma? Bom, bio significa vida, ioma significa massa. Essa massa de vida, ela tem características comuns e ela ocorre numa determinada porção de um território. Essas características comuns são a vegetação, o clima, o período de chuvas, né? Toda a complexidade de vida que ocorre nesse ecossistema. Então nós temos diversos biomas e o Brasil é um país muito rico porque nós temos diversos biomas. Nós somos um país muito grande, né? Nós costumamos dizer que o Brasil tem uma grandeza latitudinal, né? Ou seja, nós temos, por conta dessa distância, né, da linha do Equador, né, até a região ali sul do Brasil, é uma grande faixa. Então nós temos várias temperaturas, né? A questão do relevo influencia muito, e essa distância relativa do Equador, né? Ela, por exemplo, lá na região norte, uma região mais quente, porque nós estamos mais próximos da linha do Equador. Temos um regime de chuvas muito grande, então isso propiciou que lá na região amazônica se desenvolvesse a floresta amazônica. Diferente da região sul do Brasil, né, que é mais ao sul do planeta, nós temos uma região mais fria, então lá se desenvolveu os campos, né, dos pampas. Então tem toda essa questão de características comuns de uma determinada região, com uma vegetação comum, com um clima comum. A nossa diocese ela está localizada no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, estamos próximos aqui à costa brasileira, né, do Oceano Atlântico. O bioma que aqui se encontra, né, onde nós nos encontramos, é a Mata Atlântica. E recebe justamente esse nome por conta da proximidade do Oceano Atlântico. O bioma Mata Atlântica é o bioma mais comum aqui, né, na nossa região, e no estado de São Paulo inteiro, na verdade. E o desmatamento desse bioma começou pelo Vale do Paraíba, quando começou a colonização, a entrada do café. Então em 1840, 1860, nessa fase, houve um grande desmatamento aqui da área do Vale do Paraíba. Frente à devastação desenfreada da Mata Atlântica com a urbanização, as unidades de conservação que ainda existem são de grande importância, pois protegem o pouco que resta desse bioma. É o caso desse parque, que serviu como cenário para o nosso Papo Expressão de hoje. Aqui nós estamos no Parque Natural Municipal Augusto Rusque, é o antigo Horto Florestal de São José dos Campos, e alguns anos atrás ele passou por um processo, né, fez uma lei para proteger esse parque. Então hoje ele é uma unidade de conservação de proteção integral. Então ele está protegido por lei essa área aqui e isso não se altera mais. E tem um sistema nacional de unidades de conservação, que é uma lei federal, ela classifica algumas unidades, né, alguns tipos de parque e define algumas restrições, o que você pode fazer e o que não pode. Você deve fazer um plano de manejo, né, para definir que atividades você pode realizar dentro do parque. E aqui, por enquanto, é só atividades agendadas para visita e pesquisa científica. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer para conservar essa área tão importante ecologicamente e para manter biodiversidade aqui,
é conhecer. Então, eu participo de um projeto com a Univap, que faz um levantamento aqui, a professora Valderez da Univap, um levantamento da flora, das espécies arbóreas e da flora aqui desse parque natural. Então, é um primeiro passo que a gente tem que dar para poder garantir a conservação desse ecossistema. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Então, Luciano, outra questão também que a gente pode abordar aqui é de que muitos ainda se omitem, né, quando o assunto é mudança de hábito. A gente pode encarar e traduzir isso também como uma conversão ecológica, né, algo que o Papa Francisco até cita muito bem, por sinal, na encíclica Laudato Si. Esse documento, essa carta papal, né, ela traz essa expressão conversão ecológica para que nós possamos, no nosso dia a dia, né, termos esse zelo, esse cuidado com a casa comum. Né? Nesse cuidado diário que nós devemos ter com a casa comum, né, nós podemos fazer isso de várias formas, né, através de várias atitudes. Pequenas atitudes, né, que acarretam em grandes resultados. Isso. A Comissão Socioambiental, ela quis traduzir esse documento do Papa através, né, de uma ferramenta simples que é uma cartilha. Né? Então nós tentamos facilitar esse entendimento através de temas, né, que a encíclica traz. Então nós separamos 10 temas, né, contextualizamos, né, trazendo alguns parágrafos da encíclica né, que fazem alusão a esse tema, por exemplo, a questão dos resíduos. Né? Nós trouxemos alguns parágrafos, contextualizamos com alguns dados acerca da gestão de resíduos no nosso país e trouxemos algumas perguntas. Né? Então, a cartilha Cuidando da Casa Comum, ela tem essa missão de traduzir, né, de uma forma de mais fácil entendimento a carta encíclica. Nessa questão dos resíduos, por exemplo, nós temos 2 perguntas. Você separa os resíduos recicláveis dos orgânicos? Então, como que está essa atitude que todos nós podemos fazer no nosso dia a dia, né? Nós sabemos que os resíduos, o lixo, é um grande problema, né, nas nossas cidades, né, sejam elas grandes ou pequenas. Os aterros sanitários, né, que é o local correto, né, para que esses resíduos possam ser colocados, eles têm um tempo de vida útil. Né? Então, o nosso aterro sanitário de São José dos Campos, por exemplo, tem mais de 5 a 7 anos de vida útil. Ao reciclar, nós estamos, além de dar a oportunidade de ter uma vida útil maior ao aterro, porque daí, para o aterro, nós só dirigimos o rejeito, né, que é o material que não pode ser reciclado. Né? Então, além de dar uma vida útil maior ao aterro sanitário, nós poupamos a própria natureza, né, na questão da extração dos recursos naturais para se fazer novos objetos. Então, assim, um papel reciclado ou um plástico reciclado, né, quando nós reciclamos um material como esse, nós estamos extraindo menos matéria-prima da natureza. Nesse sentido que a gente traduz essa conversão ecológica, através de pequenos atos do nosso dia a dia. Né? E daí, para aí nós pensamos a questão, né, de economizar água, por exemplo, ou então adotar, né, outros meios de transporte, transportes que poluam menos, às vezes pequenos trajetos que nós podemos fazer de carro. Por que a gente não troca isso por uso de bicicletas ou até mesmo andar a pé? Optar a escada ao invés do elevador, né? Economia de energia. Exato. A comissão, ela se preocupa, né, ela tem esse caráter formativo, né, para levar essas informações e a partir dos nossos atos, né, enquanto cidadãos também, mas pensando no nosso testemunho cristão, né, na nossa vida de diocese. Então eu fico triste, por exemplo, quando eu vou numa quermesse, numa paróquia e eu vejo ao final
da quermesse os resíduos todos misturados, né? Não existe ali, não houve nenhuma preocupação da gente separar diferentes latas, latões, né? Para a separação correta do resíduo. Outra coisa também muito interessante é que a coordenação diocesana aqui da campanha da fraternidade em nossa diocese, ela esteve empenhada aí nas ações durante o período quaresmal e, claro, teve muito sucesso aí envolvendo as autoridades locais nessa questão. Um exemplo disso foram os encontros, né, que foram promovidos aí entre a Igreja Católica e a Câmara Municipal. Você que integra aí a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, Luciano, o que você consegue avaliar aí de positivo? O que isso vai desencadear daqui para frente, até para as pessoas já ficarem aí um pouco cientes do que está sendo discutido nesses encontros? Então, esse diálogo, né, entre igreja e Estado é muito importante, né? Estar presente nas câmaras municipais e dialogar com os vereadores, né, é importante para trazer política pública, né, em favor da população, dentro daquilo que nós acreditamos enquanto fé cristã, né? O que é bom para a população de acordo com a nossa fé. Por isso que esse diálogo é muito importante. A Câmara Municipal de São José dos Campos, né, ela se abriu para esse encontro, né, entre os vereadores e a campanha da fraternidade, onde nós discutimos a proposta, né, da criação de um parque de cerrado. É importante dizer que na nossa região, né, predomina o bioma Mata Atlântica, né, que ele também é composto por diversos tipos de vegetação. O que predomina é esse tipo de vegetação que nós estamos vendo aqui, né? Mas nós também temos outros tipos de vegetação na nossa região. O cerrado também está presente na nossa região, né? Principalmente na região sul de São José dos Campos, Zona Leste também. E a ocupação urbana nessas regiões, principalmente na região sul, né, a própria ocupação urbana ela foi retirando a vegetação de cerrado que existia ali, né? Mas ainda temos alguns pequenos estratos, né, alguns remanescentes de cerrado, lá na região do Dom Pedro e Interlagos. Que é a zona sul de São José dos Campos, Zona né? sul de São José. Uhum. E existe um estudo, né, da Prefeitura Municipal para a criação, né, uma proposta que ainda está sendo pensada, estudada, né, pela administração, para que essa área se torne um parque público municipal, né, de uma área de conservação, né, para a conservação desse bioma, dessa vegetação, melhor dizendo. Sim. E nesse encontro nós discutimos isso, né, junto com o secretário municipal de Urbanismo e Sustentabilidade, que é a pasta que está estudando a viabilidade desse parque, né, e ali nessa discussão nós tivemos esse apoio dos vereadores para a criação desse parque, né? Então eles manifestaram, né, esse apoio e a igreja ela também apoia, né, a criação desse parque. Então esse diálogo entre igreja, colocando nessa necessidade de conservação né, dos biomas, né, ela sinaliza para o poder público, né, a importância, né, de nós conservarmos o pouco do que ainda resta, né? Numa área de cerrado, a gente ainda pode encontrar, assim como, né, nos poucos remanescentes de floresta que nós temos, seja de cerrado, seja de Mata Atlântica, de repente a cura para diversas doenças, né, que a gente ainda não tem, né, a gente ainda não tem a resolução, né, a cura, remédios para essas doenças, por exemplo, né? Bom, está ficando cada vez mais claro, né, Luciano, que essa consciência crítica e a espiritualidade ecológica não nasce do dia para a noite. A gente precisa ser tocado, sim, pelo Evangelho de Jesus e enxergar esse cuidado com a criação como uma obrigação e dever de todos. E não é à toa que a Igreja Católica vem sendo aí essa voz profética no mundo todo e sempre está trazendo essa questão aí para a gente refletir essa temática, principalmente aqui na Igreja do Brasil. E o Papo Expressão vai ficando por aqui. A gente agradece a você
que acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube. Não esqueça de participar com a gente, envie suas sugestões aí da sua paróquia, do seu movimento, do seu grupo, do seu bairro, algo que a gente pode trazer e bater um papo aí bem bacana e mostrando essa voz de expressão que é a nossa Diocese de São José dos Campos. Até a próxima e tchau, tchau!